Olá pessoal, vamos dar continuidade, né? Agora entrando no segundo bloco da nossa aula. No anterior nós falávamos da nacionalidade, né? Do seu conceito, do que ela significa, das suas dimensões horizontal e vertical. E agora nós vamos dar continuidade. Então hoje nós temos 3 formas de aquisição da nacionalidade, né, de forma originária. Então você tem 3 formas de adquirir a nacionalidade originária, que é aquela que nós adquirimos ao nascer. Então vou colocar aí na tela para vocês. São as 3 formas utilizadas no mundo. Então, como eu posso adquirir a nacionalidade? A primeira forma é o critério territorial, que o direito chama de ius soli. Pessoal, o que significa o critério territorial? É o seguinte: o critério territorial ele surge na Europa, na época do período feudal, onde o homem estava estritamente ligado à terra. Então, no feudalismo, né, não sei se vocês vão se lembrar, mas nessa época a Europa se formou em grandes feudos, né, ou seja, cidades gigantes cercadas por muros, né, e dentro de cada feudo valia uma lei. Então, se você nascia no feudo, você pertencia àquele local, àquele grupo de pessoas, e isso deu origem às ideias de nacionalidade que nós temos. No Brasil e na América em geral foi adotado o critério do ius solis, o critério territorial. Por quê? O Brasil é um país formado por colonização. Então muitas pessoas vieram de fora, né? A gente tem a história triste aí da escravidão. Depois nós tivemos a questão da imigração europeia, e isso forjou a nossa sociedade. Então o que os legisladores pensaram? Como nós vamos absorver essas pessoas que estão fora, que vieram de fora, e essas pessoas que estão nascendo no Brasil, não é isso? Esses imigrantes que vieram de fora e os seus filhos. Aí adotou-se o critério da territorialidade. Então aquelas pessoas que nascem no determinado território, então vamos dar o exemplo do Brasil, as pessoas que nascem no Brasil são brasileiros, né? São brasileiros, pelo menos em tese, né? Porque a pessoa pode acabar adotando outra nacionalidade depois. Mas nascer no território brasileiro tem direito à nacionalidade brasileira. Vamos ver também aqui na verdade o segundo critério, que é o critério sanguíneo, também chamado no direito como ius sanguine ou ius sanguinis, né? O que significa o critério do ius sanguinis ou critério sanguíneo? É a concessão da nacionalidade por descendência, por parentesco. Então, por exemplo, né, se eu sou filho de brasileiro, eu tenho direito a adquirir a nacionalidade brasileira. A Itália, por exemplo, adota esse tipo de critério. A Europa, em geral, adota esse tipo de critério. Tanto que a gente sempre conhece alguém que está tentando adquirir a nacionalidade italiana, a espanhola ou a francesa pelo critério do ius sanguíneo, né? Então, se você tem alguma ascendência, se você é descendente de algum italiano, né, pessoa que era originalmente italiana, você tem direito a adquirir essa nacionalidade. No caso do Brasil também, filho de brasileiro tem direito a adquirir a nacionalidade brasileira. Temos aí o critério misto, né, quando o país adota os dois ao mesmo tempo. Então, o Brasil adota tanto o critério do ius sanguine como o critério territorial. Então, se você nasce no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, você tem o direito à nacionalidade brasileira. Se você nasce fora do Brasil e é filho de pais brasileiros, pelo critério da descendência do sangue, você terá direito à nacionalidade brasileira. Então, é algo bem, né, ao mesmo tempo que complexo, ele é bem simples de entender. A questão de formas de aquisição da nacionalidade. E aí, pessoal, nós falávamos, né, das formas de aquisição. Então nós temos a forma de aquisição originária pelo critério da territorialidade, pelo critério sanguíneo, né, o ius soli, o ius sanguíneo. E aí aquele que adquire, né, a nacionalidade originariamente são chamados de
brasileiros natos, por exemplo. Então, para os brasileiros que adquiriram a nacionalidade originalmente, sejam nascidos no Brasil, ou seja, por ser filho de brasileiro, são conhecidos como brasileiros natos. E quem adquire a nacionalidade secundária, que é, por exemplo, eu era americano e me naturalizei brasileiro, são conhecidos como brasileiros naturalizados. Então, tem uma diferença. Se quiser anotar no seu caderno, é o seguinte: brasileiro nato é aquele que adquiriu a nacionalidade originalmente, por ter nascido no Brasil ou por ser filho de brasileiro. E brasileiro naturalizado é aquele que nasceu com outra nacionalidade e depois adquiriu a brasileira. Então tem essa diferença básica. E aí é o seguinte: o Brasil, lá no artigo 12, ele fala quem são os brasileiros natos, quem adquire a nacionalidade brasileira originalmente. Então olha aí, artigo 12, inciso 1, a linha A. Eu já falei para vocês que, né, a forma como a gente pode abrir a Constituição Federal, só pesquisar Constituição Federal 1988 Planalto. Você vai conseguir abrir a Constituição, mas também coloquei no nosso material para facilitar a visualização de vocês. Então, quem são os brasileiros natos? Os nascidos, segundo o artigo 12, inciso 1, a linha A, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, pessoal, essa primeira parte que eu estou colocando aí na tela para vocês, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Esse é o critério do ius soli. Aqueles que nascem em território brasileiro serão considerados brasileiros. Desde que o quê? Desde que os pais da criança não estejam a serviço do seu país. Porque, por exemplo, se for um casal de suíço no Brasil, mas eles estão a serviço do país, um serviço diplomático, representando o Estado em alguma necessidade, né? Seus filhos vão preservar a nacionalidade dos pais, a nacionalidade suíça, né? Que eles não estão aqui no Brasil em residência, eles estão aqui a serviço, estão aqui por uma obrigação. Então, o Brasil dá essa cordialidade, né, para a pessoa poder manter a nacionalidade dos seus pais. E aí nós temos o artigo 12, inciso 1, a linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, no artigo 12, inciso A, a linha B, nós temos uma forma de aquisição de nacionalidade por sangue, né? Porque os filhos de brasileiro que estão ao serviço do Brasil no exterior são considerados brasileiros, tá? Isso não muda, são considerados brasileiros. Aí, passando aí o próximo slide, né, nós temos o artigo 12, inciso 1, a linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Pessoal, então o que é o artigo 12, inciso 1, a linha C? Né? Ele fala, ele adota o critério sanguíneo, só que nesse caso os brasileiros eles não estão a serviço do Brasil, eles estão lá porque foram morar para trabalhar, né, ou estão morando um tempo para estudar, por alguma razão estão morando no exterior, mas eles estão a serviço do país, eles estão por questões particulares. Nestes casos, o Brasil adotou o critério sanguíneo. Então, a nacionalidade ela passa pela descendência, pelo sangue, né? Só que aí é o seguinte: para garantir a nacionalidade, o brasileiro ele tem que se dirigir a uma repartição pública brasileira no exterior, então no consulado ou na embaixada, e registrar a criança. Se ele não fizer isso, no futuro, essa criança que vai se tornar um adulto, ele pode, né, vir ao Brasil, residir e requerer a sua nacionalidade a qualquer tempo. Então, temos essas diferenças, né, mas a gente percebe em todos esses três casos que a lei trata, de que em um
ela adotou o território como critério para conceder a nacionalidade, e nos outros 2 ela adotou o critério sanguíneo. Então, o nosso tempo está esgotado. Falamos aí da aquisição da nacionalidade, falamos das formas, né, de aquisição, do critério territorial e da descendência. Vamos encerrar o segundo bloco, vamos para o terceiro. Qualquer coisa, né, clique aí na próxima aula, qualquer coisa não, clique aí na próxima aula, siga os nossos estudos e vamos fazer uma pequena pausa.